Boa noite. O mercado de pizzas movimenta cerca de 8,5 bilhões de reais ao ano, segundo dados da Associação Pizzarias Unidas. No Brasil, são 36 mil pizzarias. Cerca de 1 milhão de pizzas são consumidas por dia só na cidade de São Paulo. Vamos saber como anda o mercado dessa redonda aqui em Manaus e que caiu no gosto popular brasileiro. E agora num bate-papo com o proprietário, e um dos sócios da Lopiano Pizza. Bem-vindo, Rogério Cunha. Um prazer tê-lo na nossa bancada. Júnior, alegria minha estar aqui nesse Band Entrevistas, onde você sempre tem um contato com grandes empresários. E grandes uma grande nomes. honra estar aqui. Opa! Grandes empresários, grandes nomes, grandes amigos também. Poxa, isso. Uma honra tê-lo aqui também. Poxa, alegria minha. Ainda mais que você já tem uma larga experiência. Já são 24 anos com a mão na massa, Exatamente, literalmente, só de Júnior. Lopiano. Fora o tempo que você Exatamente. ajudou teu pai no Zizas, famoso Perfeito. Zizas. Praticamente a cidade inteira ia lançar lá no Os Zizas com teu então, pai. acabou sendo uma grande escola, Júnior, que eu não imaginava que, começando ali com 13, 14 anos, eu ia estar já trilhando esse caminho de formação que Teu me pai ajudou era do Rio de muito. Janeiro. Minha mãe era do Rio de Janeiro, meu pai é amazonense. Casaram aqui em Manaus em 61 e em 72 vieram para cá, depois de um período no Rio. Foi quando abriu os Zizas. E ali eu nasci em 65, então eu estava com 13, 14 anos quando comecei a ir para o balcão, a vender e já ter esse contato com o varejo. E era novidade essa coisa do fast food em Manaus, né? Era assim, o próprio conceito descartável, as pessoas não sabiam que podia levar aquele copo de acrílico do biscoitão para casa. Eu lembro. Então foi muitas inovações que o meu pai teve assim, esse pioneirismo de lançar nesse mercado que naquela época estava incipiente. Quanto tempo ficou o Zizas no mercado? O Zizas ficou de 72 a 98, então, portanto, 26 anos. Então, foi aí um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado e depois eu fui, assim, galgando outras posições, aí cheguei a uma operação como um todo, que o Zizas chegou a ter 5 lojas. Então, eu tive essa noção de como é que era o dia a dia de um setor de alimentação e estava, sem querer, me preparando para, em 94, então, dia 6 de abril, inaugurar a Lopiano, ali naquele ponto da Major Gabriel. Mas como foi essa decisão da Lopiano? Você fez uma imersão? Eu imagino que tenha ido para São Paulo, onde tudo acontece. Poxa, você Nesse mundo da massa, você falou da capital da pizza, porque São Paulo teve a imigração italiana, né, no início do século XX, 1900 e pouco. E depois teve uma outra imigração, Júnior, que eu faço questão de citar aqui, que é a imigração nordestina. Os nordestinos tinham São Paulo como um maná, assim, uma terra de oportunidades. Então, foram muitos nordestinos, dentre eles um pizzaiolo até que eu trouxe para a inauguração aqui, que até eu devo muito a ele. O nome dele era até peculiar, é Jesus. Olha. Então, como eu não ia ter tempo para treinar os pizzaiolos, em final de 93, a gente começou a reforma, 6 de abril inauguramos. Um mês antes da inauguração, eu fiz um contato com esse empresário que me passou o know-how, lá de São Paulo, e ele falou, não, eu tenho um pizzaiolo que pode ir ficar um mês. Então, e a ideia, Júnior, nasceu mesmo, eu acho que na inspiração da tua juventude. Não sei se você tem essa sensação que pizzaria sempre retorna bons momentos com família, com descontração, amigos, né? Então, depois de muito tempo, eu resgatei uma memória que estava lá no meu subconsciente, que era uma pizzaria ali na Irão, por coincidência. Era uma pizzaria tocada por argentinos, de Nola. Era forno a lenha, a gente ia para fazer bagunça e tudo mais. E quando surgiu o estalo, olha, pizzaria, quem sabe é o caminho. Aí eu vi o quanto Deus trilhou todo o know-how, o ponto também, que ali aquela esquina acabou sendo uma esquina abençoada, porque a Major Gabriel, Júnior, é uma das ruas que mais tem fluxo para o centro, dessas que descem. A Luiz Antoni desce ali depois. Tem bastante trânsito, isso conta, visibilidade. E o bom é que também não está no centrão, porque o centrão, de uma certa forma, a pegada noturna do centro não está assim, a não ser o Largo São Sebastião, mas aquelas outras imediações não está muito valorizada. Então, a gente ficou numa posição ali meio perto do Vera Alves, meio Praça 14. Então, a gente agradece a Deus da escolha do ponto, que foi acertado. Poxa, eu fico feliz, até porque ganhamos uma pizzaria que daqui em abril do próximo ano já vai para os Bodas seus de prata. 25 anos. Isso, Mas Júnior. me fala uma coisa, antes de se tornar famosa essa redonda que todo mundo degusta e tem maior prazer em reunir amigos numa mesa e comê-la, era um prato
servido, utilizado para servir os pobres do sul da Itália. Simples. E, como você já citou, com a vinda de imigrantes italianos para o Brasil, que ali na região do Brás, em São Paulo, é que ela se popularizou. Jamais elaborada, claro, né? E acabou caindo no gosto brasileiro. Só que essa popularização já foi demais, né? Hoje você encontra pizza em todos os lugares. Como é conviver com toda essa concorrência no mundo da pizza, né? Essas novidades também? Ô, Júnia, olha, o que eu entendi nesses 24 anos de Lopiano é que realmente quando você sai com uma proposta bem definida, que a nossa, graças a Deus, desde o início nós entendemos que seria uma pizza bem recheada, feita com muito carinho. Isso aí a gente não abre mão, Júnia. Tanto é que política de pessoal nossa na Lopiano é muito forte. A gente constrói relacionamentos do dia a dia ali com pessoas simples. Isso aí até foi uma herança do meu pai e da minha mãe, que também tinham, nesse relacionamento com as pessoas ali do dia a dia dos Isas, uma grande riqueza para eles. Então, esse fazer a pizza com carinho, a gente inclusive faz até uma brincadeira que lá em São Paulo tem as pizzas DOC, né? Que é denominação de origem controlada, que a pizza seguiria todo um padrão. A de vocês é grau fininha. De mussarela, nossa é fininha. E a gente fala que a nossa pizza é DOC, mas é do coração, porque é feita com carinho para os nossos clientes. Então, a gente sente que essa proposta bem clara, a nossa gergelim na borda, que também a gente arriscou e inovou. Antes, gergelim era só no pão do McDonald's, então a gente resolveu botar na borda da pizza. E pronto, e depois manter a qualidade. Isso aí, Júnior, é um trabalho incansável de treinamento todo dia, de checagem para ver se os pizzaiolos estão fazendo no padrão correto. Isso acaba gerando uma coisa que, não sei se você concorda, mas é uma tradição. Então, tipo assim, a gente ouve as pessoas falarem. Outro dia, inclusive, encontrei uns amigos lá que são paulistas e há 25 anos vieram para Manaus. Então, eu falei, olha, justamente no início da Lopiano, vocês estavam chegando a Manaus. Ele Rogério, poxa, a gente acompanhou o teu início. Então, criar essa tradição foi importante no momento que Manaus ainda estava subindo no mercado, nesse sabe? Mercado, né? Agora, fazer pizza praticamente a fórmula é igual. O que muda, a meu ver, que sou ignorante no setor... Não, você entende. São os ingredientes e as inovações no recheio. Perfeito. Que outros fatores assim contribuem para manter o diferencial no mercado e também lidar com essa guerra de preços? Porque hoje... Perfeito. Em cada canto da cidade... É assim, Júnior. Eu diria, Júnior, que diferenciais a mais, mas eu só abriria um parênteses nesses ingredientes. Eu queria ressaltar aqui, que até eu trouxe uma amostrinha aqui para o nosso estúdio para ilustrar. Eu vou dar uma de Ana Maria Braga, então. Vocês vão dar uma experimentada. O brasileiro tropicalizou a pizza, porque a pizza, originalmente na Itália, a massa deles é bem pobre, é só água e trigo, não leva mais nada além disso. A pizza original, bolada lá, 1800 e pouco, 1700, 1800 foi quando surgiu ali em Nápoles, as primeiras pizzarias. Isso, em Nápoles era só mais o molho de tomate, o queijo. Isso, exatamente. Isso. Então era... E até hoje, eu costumo ir, às vezes, para alguns compromissos na Itália, em Roma especificamente, e a pizza romana realmente ela segue a receita tradicional, é a margherita, a pizza individual, não varia muito de sabores. Pizza doce lá é considerada um atentado à pizza. A nossa é melhor, então. Então, o brasileiro tropicalizou a pizza e nós aqui em Manaus, nós regionalizamos, nós demos um toque caboclo na pizza, né? Um dos sabores que eu trouxe aqui foi a de cupuaçu, que é uma pizza muito aceita, porque a gente misturou o doce de cupuaçu com a geleia, então ficou um sabor equilibrado. A pizza de Tucumã também tem uma saída enorme. Então, essa regionalização, eu diria que já foi um diferencial, porque a gente saiu na frente de alguns outros concorrentes. E eu diria também que o atendimento, Júnia, você querer bem o teu cliente é tudo. O cliente sente quando está sendo atendido com carinho. A gente tem assim até um exemplo de uma atendente que... Você costuma estar sempre presente no negócio? Júnior, eu amo o varejo, eu amo estar ali em contato e essa semana até segunda e terça estava por lá, então acompanhei lá os clientes ali da hora.
Então, a gente sente que criar esse relacionamento com os clientes faz parte do dia a dia dos nossos atendentes. Então, agora, sempre que eu vou numa pizzaria, eu percebo casa lotada. Perfeito. E eu penso, negócio rentável esse. A margem de lucro é boa? Perfeito. Júnia, já foi melhor, só que eu vou dar só um número que você vai entender rapidamente. Historicamente, a margem de restaurante e pizzaria girava em torno de 10% a 15%. Só que, com esse momento recessivo que nós vivemos, desde novembro de 2016, nós não fizemos nenhuma alteração de preço. Então, daqui a 4 meses, eu vou estar completando 2 anos sem nenhum reajuste de preço. Então, com isso, a margem cai muito. Então, hoje, a nossa margem deve dar em torno de 3%, 4%, mas louvamos a Deus que a gente está conseguindo se sustentar, ficar de pé, mas com isso a gente enxugou a equipe, redefiniu processos. Tem que se readequar no Tem que se readequar, Júnia. É uma reinvenção a cada momento. Agora, outro assunto importante a ser analisado, sobretudo no mundo da pizza e no mundo dos negócios, né? É que o consumidor, o perfil do consumidor mudou, ele está mais caseiro, Perfeito, ele já não sai tanto Júnia. quanto antes, ele Perfeito. prefere assistir um filme em casa do que pegar o carro, ir a um cinema, ir a um shopping, enfrentar congestionamento, estacionamento, seja por questões de comodidade, seja por questões de segurança. Né? Então, ele acaba ficando mais em casa e pedindo comida por delivery. Como é que você avalia esse momento atual, né, para as pizzarias? Mas você me responde depois dos comerciais. Ok. Tá bom? Já voltamos. E voltamos no segundo bloco, no bate-papo com o empresário Rogério Cunha, da Lopiano Pizza. E eu perguntava como é que você avalia esse momento atual para as pizzarias. Júnia, nós vamos ter sempre a vontade e o empenho de não deixar as famílias, os nossos clientes, acharem que sair para um restaurante, sair para uma pizzaria é arriscado, ou a pessoa vai ser mal atendida, ou por alguma experiência negativa ela vai hesitar em sair. Porque nós achamos, Júnia, que esses momentos de bate-papo, de descontração na família, no casal... Eu já ouvi vários relatos de casal de noivos. Olha, a gente começou o nosso namoro aqui na Lopiano. Então, já pensou, Júnia, se a gente perder esses momentos de família, esse momento de amigos, de numa happy hour, comemorar o atingimento chato, de uma né? meta? A vida já está fica muito virtual, frio, né? É verdade. E ainda mais pizzaria é adequado para o momento informal. Então, eu faço um apelo a todos esses nossos governantes, seja governador, prefeito, que a gente cuide bem da segurança, porque você falou no item, Júnia, que a Brasel, que é a nossa associação de bares e restaurantes, tem batido muito, que os nossos principais concorrentes nem são os nossos restaurantes, nós somos aliados, né? Uma casa de massa, uma churrascaria, porque enquanto o cliente estiver saindo, eu estou contente, uma hora ele vai lá na Lopiano, outra hora vai numa churrascaria, outra hora vai numa outra casa, mas ele está saindo e, pela tradição nossa, que você também... Tive a alegria de te receber outro dia lá para a gente ouvir o Chico da Silva. Isso. Então, da gente curtir aqueles momentos. Poxa, já pensou a gente não ter um momento daqueles? E a comida é quente, é servida na hora. Exatamente. Eu prefiro então, do que... a gente acredita muito que, se Deus quiser, se tudo for tratado com competência, segurança e tudo mais, esses momentos não vão deixar de existir, porque a pessoa sente essa alegria de confraternizar. Mas essa coisa do delivery é uma tendência, não é, É uma Rogério? tendência, por exemplo, Júnia. São Paulo, eu fiquei impressionada com os dados. 80% das pizzarias só funcionam delivery. Interessante, né, Júnia? É interessante. Então... É o custo também, você acabou de falar. O custo acaba obrigando também o empresário eu não vou investir num ponto fixo, que aí investe também em segurança, tem uma série de outros fatores. Sim, e a gente paga um pouco também o preço do crescimento urbano, né, Júnia? Manaus não dá mais para você se deslocar, eu vou numa pizzaria lá no Parque de Laranjeiras, eu moro aqui no Aleixo, então você acaba procurando uma do bairro e... Perto, né? Se o trânsito estiver ok, porque, né, quando existe algum acidente, por exemplo, na Paraíba, para a cidade quase toda e você acaba pensando 10 vezes antes de sair e pede a domicílio. Então, realmente, é uma tendência, mas que a gente vai lutar para que esses momentos de família nunca
perca o seu valor, o seu espaço. Beleza. Agora, lidar com qualificação profissional, eu imagino que você passe por isso. Você prepara um pizzaiolo, qualifica, mas é fato. Perfeito. Uma realidade do dia a dia de vocês. Vocês acabam que um dia perdem esse pizzaiolo, seja para uma outra casa ou muitas vezes ele acaba montando um próprio negócio. Perfeito, Vocês já passaram por isso? Já. A Lopiano já passou por isso? Nós temos... Esse é um risco calculado, Rogério? Sim, Júnior, nós não hesitamos por conta de 2 motivos. Primeiro, porque nós entendemos que um colaborador qualificado, ele vai ter a faca nos dentes, ele vai trabalhar com competência, sabendo o produto que está vendendo. E eu até lanço também uma frase aqui que eu entendi outro dia e eu realmente me convenci de que a melhor é qualificar as pessoas. Se a pessoa avalia o custo de investir num colaborador e depois ele sair, essa pessoa talvez não tenha avaliado o custo da ignorância. Deixar esse cara não capacitado vai sair bem mais caro. E segundo, porque a gente quer bem o nosso colaborador, então a gente quer manter a empregabilidade dele. Então, se ele ficar um colaborador parado no tempo, sem qualificação, sem ir galgando posições, ele de repente fica, sei lá, 5, 6 anos parado numa função só e não vai crescer, não vai ampliar os horizontes dele. E a gente quer que as pessoas ampliem, a gente fica muito contente. Outro dia, 1 ano atrás, um garçom nos comunicou que estava de saída, mas porque tinha recebido uma proposta para ir para São Paulo. Quem tem esse mesmo pensamento, já sentou nessa bancada, é o João Apolinário da Polishop. Poxa né? vida, olha aí. Fantástico, Então a gente fica contente quando vê admirável. as E ele pessoas disse crescendo. isso, você tem que qualificar, não para o funcionário deixar de trabalhar, mas para ele crescer. Isso. E o mercado como um todo, Júnior, nesse aspecto a Brasel ajudou a gente a ampliar a visão. Se cada um qualifica um pouco e essas pessoas estão no mercado, está todo mundo sendo qualificado, então está todo mundo crescendo. E Manaus, como na Copa, fez um ótimo papel de cidade anfitriã. E o turista sai daqui encantado, sai com aquela impressão de aquele carinho manauara, né? Que bom. Deixa eu te perguntar, você comentou comigo, né, na nossa conversa prévia, sobre uma parceria com o renomado artista plástica Rui Machado, que eu particularmente admiro muito, que ele realmente é muito bom. E qual foi a ideia? Valorizar a cultura amazonense? Júnior. Júnior, isso aí foi uma outra grande herança que meu pai era apaixonado por poeta, por arte como um todo. Ele, assim, me propiciou o contato desde o Alcides Verck, que era um poeta que já faleceu há algum tempo, Celdo Braga, que também a gente acabou tendo muito contato com ele. E com o Rui Machado foi uma história, eu diria que uma história de amor, porque eu sou muito amigo do Rui Machado e a gente sempre comentou, vamos fazer uma exposição. Só que aí o Rui comentava, Rogério, eu preciso ter produção para expor, porque senão o pessoal vai querer comprar e tudo mais. Aí me veio um estalo, aqueles luzes assim do Espírito Santo, olha, então já sei, Rui, vamos botar essa tua tela. Ele tem umas telas de uma coleção que ele chama Sabor e Arte, que tinha tudo a ver com alimentação, que vocês podem ver até aí no take que está sendo tomado. As caixas que são estão caixas sobre a mesa, que se puder colocar. tem a ver com alimentação, tem uma que tem umas colheres de pau, outra tem um cesto com umas luvas daquela de cozinha. Tá então acabou agora, sendo adequadíssimo para essa proposta nossa de dar visibilidade a essa arte amazonense. O Rui representa muito bem esses artistas tão qualificados. Nossa, o Rui é gente boa demais e a qualidade da arte dele está aí expressa nessas telas. Então, a Lopiano também vira e mexe ou traz um cantor ou promove lançamento de livros. Isso é algo interessante, porque você associa sempre o ato de comer com algo relacionado à cultura. A gente quer ser um espaço, Júnior, inclusive até deixo aqui que o teu programa tem uma audiência sempre boa. Algum artista que queira lançar obra ou algum cantor, nos procure. A gente quer sempre ser esse espaço que possa ser usado para disseminar, para dar visibilidade a essa arte. Não só para vender pizza, né? Mas para reunir amigos. Para reunir amigos e, assim, desfrutar da arte amazonense. E acaba sendo um diferencial também, Sim. né, Rogério? Diz uma coisa, na nossa conversa também, você comentou comigo sobre um trabalho
um programa, na realidade, que se chama Economia de Comunhão, da qual participam Júnia. Instituições públicas e privadas. privadas, Perfeito, e que o fim Júnia. é a inclusão social. Perfeito. Fala um pouco desse programa, Poxa, achei Júnia, bem interessante. Como eu até também te falei, está no DNA da Lopiano, que esse projeto começou em 91, começou no Brasil. Então, quando a Lopiano inaugurou, eu e minha esposa nos propusemos a aderir a esse projeto. Esse projeto é uma coisa que nasceu da inspiração de Chiara, que foi a fundadora do Movimento dos Focolares. Então, ele começou no âmbito do movimento, mas hoje ele atinge empresas que não têm nenhuma, podem não ser da religião católica, porque a gente entendeu que esse projeto realmente abrange qualquer pessoa de boa vontade. Ele começou da percepção, Júnior, de Chiara, que ela passando em São Paulo, ela percebeu que, apesar de São Paulo representar quase 20% do PIB brasileiro, você ainda encontrava muita pobreza naquele cinturão que até Dom Evaristo Arnes... Quanto maior, exatamente, maior o problema, ele até citou que era a coroa de espinhos, né, que Cristo botou na cabeça, então tinha cinturão de pobreza ali. Então ela falou, olha, talvez na raiz desse problema esteja a cultura da fraternidade, que é pouca vivida. Então ela... Como é que funciona? Os projetos se reúnem e a gente tem assim os pilares de economia de comunhão. Um deles eu vou te citar aqui, que é a cultura da partilha, ô Júnia. Não sei se você já teve essa experiência, mas numa família, tá? Você chega com teus irmãos, olha, eu estou passando uma dificuldade, estou desempregada. Então há essa economia, essa comunhão entre os irmãos. Então, Chiara imaginou que se essa comunhão, a mesma comunhão que se vive já nas famílias, fosse transportada para o mundo empresarial, a gente teria crescido entre nós essa partilha de bens. Há quanto tempo vocês já estão com esse programa? Então, a gente aderiu desde 94, desde 94, na inauguração do Lopiano. Então, mensalmente, nós avaliamos como é que foi o nosso resultado e colocamos uma parte do nosso lucro em comum. Tem ideia de quantas pessoas já conseguiram atingir? Desde o início do programa, a gente já atingiu aqui no Brasil, em torno de 1.500 pessoas. Não é muito, porque a gente não conseguiu ainda disseminar... Claro, mas se cada um fizer a sua parte Perfeito, e levar exatamente. Um pouco de melhoria e de alívio ao outro, já faz uma diferença. E para concluir, Júnior, esse conceito, é uma alegria enorme ver os colaboradores da Lopiano vivendo em pequenas ações. A gente, às vezes, faz um baby shower para uma pessoa que vai ter um neném, ou então a gente faz feirinhas de roupas usadas, aí um leva a roupa que não está usando, a outra leva a outra roupa, aí há uma troca ali de roupas. Então, essa cultura de que repartindo todos ganham, sabe? Que bom, é muito feliz, uma alegria parabéns, enorme. Que além de trabalhar no serviço, na venda, também tem um outro lado da inclusão. Esse lado da fraternidade, parabéns, né? Muito bonito. Isso. Agora fala um pouco de você. Você vive rodeado de mulheres, é mãe, está na Júnia, pizzaria, minha a tua querida esposa, mãe, isso, que é uma esposa figuraça. Lulu. E as tuas duas filhas, rapidinho, o tempo está acabando. Então, para concluir, um dos grandes dons que Deus me permitiu foi ter essa família abençoada, que meu pai e minha mãe foram meus professores. Depois, Deus colocou uma mineira no meu caminho. Em 92, casamos. Em 94, inauguramos a Lopiano. A Lourdinha é uma grande ação na Lopiano. Ela faz parte da Contribuição. E depois, só corrigindo, 3 filhas mulheres. 3, é mesmo. Perdão pela mais terceira. velha, Renata, faz gastronomia. A segunda é a Fernanda, faz medicina. E a terceira ainda está no ensino médio, ainda não entendeu o caminho que ela quer seguir, mas sente que pode ser administração. Então, e são todas 3 um tesouro e eu agradeço muito a Deus, Júnia. Que bom, fico feliz, parabéns pela família. E o erro foi porque eu fui na pizzaria e vi 2. Parabéns, olha, sucesso a Lopiano. Muito obrigado. Eu queria assim, concluir essa minha breve participação e agradeço mais uma vez a abertura desse espaço, agradecendo realmente a Deus primeiro, Júnia, e depois a todos esses parceiros, a mídia, por exemplo, eu falava contigo outro dia que eu sou imensamente grato a todas essas pessoas, esse espaço aqui que foi aberto agora. Agradeço também a todos os colaboradores da Lopiano que no dia a dia ali estão caprichando na pizza. Minha querida esposa Lulu, que também todo dia está ali para a gente assim, vencer os desafios, mas que com a graça de Deus a gente vence todos. Que bom. E é isso aí. E esse espaço também é para você que nos acompanha sempre aqui, todos os sábados às 18h50, na sua TV Band Amazonas. É só mandar um e-mail, bandeentrevista@band.com.br e você vai estar aqui comigo
falando também da sua empresa, do seu negócio. Será um prazer te receber. Mais uma vez, Rogério, Obrigado, um abraço, Júnia. felicidade. Uma alegria estar aqui. Um abraço para você também. Uma boa noite.